Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de literatura? Hoje, sobre Eça de Queiroz e suas obras. Não podemos falar de Eça de Queiroz sem falar do realismo, certo? Vamos lá? O realismo é um movimento cultural e literário ocorrido na segunda metade do século XIX, marcando uma total mudança de pensamento em relação ao romantismo. O realismo surge na França e de lá se espalha. Em Portugal, o realismo ficou marcado pela questão Coimbra, desavença publicada em jornal em 1865, entre novos escritores e estudantes e escritores mais velhos. Ok? Pequeno resumo. O realismo foi um período com expressões em diversos campos, como na arte, na literatura e na dramaturgia. O realismo surgiu na segunda metade do século XIX em oposição à estética do romantismo. O realismo valorizava a objetividade, a razão e as situações cotidianas. Na literatura, o gênero realista, por excelência, foi a prosa. Realismo em Portugal. O realismo em Portugal iniciou com a questão Coimbra, uma polêmica travada em 1865 entre os escritores românticos e os jovens estudantes da Universidade de Coimbra. A questão Coimbra foi o marco inicial do movimento realista em Portugal. Ela representou uma nova forma de fazer literatura, trazendo à tona aspectos de renovação literária, aliado às ideias que surgiram na época em torno de questões científicas. Eça de Queiroz, principal autor do realismo em Portugal. A obra de Eça de Queiroz pode ser estudada a partir da compreensão de três diferentes fases. A primeira revela um escritor ainda muito influenciado pelo romantismo português, porém atento à escola realista. Na segunda fase, suas narrativas já estão alinhadas ao realismo. Na terceira e última fase, o realismo deu lugar para textos mais imaginativos, que testaram os limites do estilo literário. Mudança já, hein? Eça de Queiroz foi um dos mais importantes escritores do realismo português, sendo considerado o maior representante da prosa realista da língua portuguesa. Além de escritor, exerceu também a profissão de jornalista e advogado. Eça de Queiroz teve várias obras. Vamos citar algumas. O Primo Basílio, O Crime do Padre Amário e A Cidade e as Serras. O Crime do Padre Amário e o Primo Basílio pertence à segunda fase. Com temática crítica, o autor causou polêmica na sociedade portuguesa da época e foi condenado pela sociedade e até mesmo pela igreja. Ok? O Crime do Padre Amário é o segundo romance de Eça de Queiroz. Em vez da subjetividade romântica, o autor do realismo, como o próprio nome da escola literária indica, busca retratar a realidade de forma objetiva. Mudança, subjetividade para objetividade. O Crime do Padre Amário mostra a corrupção da sociedade, da igreja e outros fatores a mais. O Primo Basílio é uma das obras mais simbólicas do escritor português. Publicado em 1878, o romance é um retrato fiel da sociedade portuguesa da época. As críticas sociais à burguesia são expostas, por exemplo, na análise psicológica de seus personagens. Relata temas como o adultério, a hipocrisia, o caráter
e os valores morais são as principais características do romance realista português. Lembra? Primo Basílio, adultério. A cidade e as serras promove uma análise bilateral da nação portuguesa desse período, uma vez que o protagonista da obra encontra real felicidade em meio ao campo modernizado. Olha, a indústria. Vamos lá? E no Brasil, ocorreu o realismo? Sim. Não podemos falar do realismo no Brasil sem citar Machado de Assis. O realismo no Brasil teve início em 1881, a partir da publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cuba, do autor Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, considerado um dos mais importantes escritores do Brasil. Um dos maiores escritores da literatura brasileira, Machado de Assis foi também jornalista e crítico literário. Figura singular, um dos fundadores e diretor da Academia Brasileira de Letras. Escreveu poesias, contos, crônicas, romances e teatros. Certo? Vamos resumir. Estudamos sobre o realismo em Portugal, o principal autor do realismo em Portugal e algumas obras deste autor. Sabemos que o principal autor do realismo português foi Eça de Queiroz. Sabemos que o principal autor do realismo no Brasil foi Machado de Assis. Realismo é diferente de romantismo. No romantismo, no período literário romantismo, tínhamos como principal característica a subjetividade e o sentimento. No realismo, temos a objetividade e a razão. Conteúdo da nossa apostila. É só dar uma olhada lá no final. Espero ter ajudado vocês. Obrigado, pessoal.